Deus. E a gente sente a ação poderosa do Espírito presente em nossos corações. Como falamos desde o princípio, que hoje, à noite, nessas quarta-feiras, é momentos especiais que Deus prepara para nós. Sabemos todo o tempo da nossa vida que Deus, Ele é fiel, não é? Independente dos momentos que a gente possa enfrentar, muitas das vezes, quando nós também temos dificuldade de sermos fiéis, a palavra de Deus nos garante que Ele continua sendo fiel. Eu acredito que nós, reconhecendo essa fidelidade de Deus, nós agradecemos muito, porque Deus, Ele não abre mão de nós, Ele nos ama de verdade, Ele nos criou para viver eternamente com Ele, mesmo conhecendo a história de quando o homem pecou, Deus não desistiu de nós, Deus continua, não é, conosco, nos levando a despertar, a se animar, a deixar o pecado, a se santificar a cada momento da nossa vida. Essa é uma declaração de amor de Deus para conosco. A fidelidade de Deus para conosco. Nós temos nesse mês de junho a família e a igreja em fidelidade à mordomia cristã. Eu acredito que os irmãos já ouviram essa palavra mordomo no dia a dia da vida comum de seres humanos, de famílias, não é? Principalmente antigamente. Hoje em dia, irmãos queridos, hoje em dia já não mais praticamente existe, não é? Essas mansões onde tinha esses mordomos, não é? Que cuidava da casa, era responsável de tudo, não é? Zelava pela casa, até pelos filhos, tinha aquela grande responsabilidade. Acredito que os irmãos, por mais novos que aqui alguns sejam, mas eu acredito que já ouviu de toda essa situação do que é um mordomo que cuida de uma casa, que ele é um funcionário de uma casa, mas que tem uma responsabilidade acima de qualquer situação. Ele é quem cuida, ele é quem zela, ele tem uma confiança plena do dono da casa, não é? Dali do chefe da casa, esse mordomo ele tem essa confiança. E hoje nós vamos aprender uma diferença maior, não é? Nessa questão de mordomia cristã. Mordomia cristã, como nós somos esses mordomos, escolhidos de Deus para cuidar das coisas de Deus. E é preciso a gente entender essa mordomia cristã e nós sendo esses mordomos. Já paramos para refletir, porque temos conhecido quem é esse Deus, lembrando do primeiro verso da Bíblia, não é? Qual é o primeiro verso da Bíblia? Então Deus é o dono de tudo, né? Está claro isso aí, não é, irmãos? Não é? Não está claro tudo isso? Então, se Deus, no princípio, criou Deus o céu e a terra, Ele é dono de tudo, agora veja, nós fomos escolhidos. Você já parou para refletir, irmãos, de você ser esse mordomo? Que honra Deus nos traz, sabendo esse Deus todo-poderoso, dono de tudo e de todos, e Ele nos escolhe para cuidar das coisas que é dEle. Tanto nos alegramos dessa honra, como também não podemos deixar de refletir a responsabilidade que é cingida em nossos lombos. É o que a gente precisa entender perfeitamente. Nós vamos ler o Salmo 24, verso 1. Salmo 24, verso 1 está escrito assim. Os irmãos encontraram já? O que é que eu espere? Salmo 24, 1. Nosso irmão disse que vai nos auxiliar aqui nos nossos monitores. Salmo 24, 1. Vai colocar aí. Pronto, vamos ler juntos.
Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Amém? Essa palavra do salmista, ele concorda logo lá com o início das Escrituras, no primeiro livro do Pentateuco, né? A Torá, o livro da lei, né? No primeiro verso, ele confirma isso, porque ele deve ter aprendido, não é? Com essa escritura do Antigo Testamento, sendo nesse primeiro Pentateuco, esse primeiro livro da lei. O primeiro verso, e ele fala aqui nesse verso, nesse capítulo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Refletindo, então Deus é o dono de tudo e nos escolheu para cuidar tudo que é dele. Tudo que é dele. Cresce mais o compromisso. Porque o que nós vamos cuidar é de Deus. Talvez se fosse nosso, nós pudéssemos relaxar um pouco. Não é meu, deixa para lá, depois eu faço. Mas é de Deus, é o dono de tudo, que é o dono da sua vida. É o dono do mundo, de tudo foi Ele quem criou. E Ele lhe honra a lhe escolher para você cuidar das coisas dele. Coisa linda, né? Agora vamos, irmãos, lá para 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Nosso irmão também vai reproduzir aqui na nossa tela. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. 2 Coríntios, volta para o verso 1, meu jovem. 4, verso 1 ao 2. Isso. Igreja do Senhor. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O 2, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Uma declaração de Paulo, tratando-se do seu próprio ministério e levando a essa igreja aqueles que foram escolhidos como mordomos, que não vacilasse, que não desfalecesse no compromisso, na honra que Deus lhe deu para cuidar das suas coisas. Agora somos nós, esses honrados, esses escolhidos como os verdadeiros mordomos de Cristo. Essa é a mordomia cristã, esse cuidado que precisamos ter. Então, queridos, vocês estão lembrados do qual é o tema desse mês, que eu já falei nesse instante? A família e a igreja em fidelidade à mordomia cristã. Não é, Jéssica? Muito bem. Então pare e reflita. Quem é a família? Quem é a família, igreja? Somos nós. Quem é a igreja? Somos nós. Agora veja, queridos irmãos e amados, em fidelidade, fiel é o que é fiel, cumprir todo o compromisso que nos foi outorgado, que nos foi dado como honra, de cuidar das coisas de Deus, ser fiel. Aquilo que nós fomos chamados e escolhidos e honrados para servir. A mordomia cristã. A casa do Senhor, onde vocês vão ouvir detalhadamente o significado de mordomo, e nós somos esses mordomos. Essa palavra mordomia, queridos irmãos e amados, sofreu ao longo dos anos de grandes o quê? Deturpação, grandes distorções, essa palavra mordomia, devido ao mau uso dessa palavra, por usar mal o significado dessa palavra mordomia. Então ela sofreu muitas situações adversas.
por a falta da aplicação perfeita desta palavra. Essa palavra, queridos irmãos, ela é usada como regalias, favores concedidos, especialmente pelos governos, né? E alguns funcionários públicos. Essa palavra é usada no meio de governo e desses funcionários públicos. E o significado, queridos irmãos, da palavra mordomia. Mordomia, cargo de mordomo. Esse é o significado, cargo de mordomo. Mordomo, cargo de mordomo é mordomia. E agora o mordomo significado, administrador dos bens de uns ou dos outros. Administrador dos bens, ou administrador de uma casa, dos bens de uma casa. Lembrando, nós hoje somos mordomos de Cristo, vivemos a mordomia cristã para cuidar dos bens da casa de quem? De Deus. E eu quero chamar a atenção da gente como esses mordomos escolhidos. É um compromisso sério que recebemos como honra. Devemos nos sentir bem em servir a Deus, em cuidar das coisas que pertencem a Deus. Então, queridos irmãos amados, mordomo que somos nós, é o administrador dos bens de uma casa. Essa palavra mordomos, irmãos, no português, vem do latim, não é? Majordomos, com U, mordomos, majordomos no latim. Ela vem derivada dessa palavra mordomos, que tem o mesmo significado no grego. Iokovoski é esse significado no grego, essa palavra mordomos, o significado no grego, ou oikonomos. Nós vamos falar de cada parte dessa palavra que vem do grego. Oikovosco e oikonomos. Oikos significa casa. Oikos significa casa. E okos, nomos, governo. Oikonomos, governo. Então, oikos, casa, e nomos, governo. Oikonomos, governo. Governo da casa, cuidado da casa. Esse é o significado no grego. Majordomo. Em latim, é maior, é o principal. Então veja, queridos, que responsabilidade nossa de ser esses mordomos da casa de Deus. Que major em latim é maior, principal. E domos, casa, a casa com tudo que ela contém. Majordomos. Major, casa, não é? Significa casa, é o maior, o principal. Domos, casa. Majordomos, é o maior, principal. Major. Domos, casa. Esse é o cuidado, não é? Que nós temos como esses escolhidos. É a casa em tudo que ela contém. Significa, assim, mordomo, que é o principal servo, o que administra a casa do Senhor. É o principal servo que administra a casa do Senhor. Nós vivemos a mordomia cristã, não é? Que mordomia, cargo de mordomo. Mordomo, administrador dos bens de uma casa. Então, queridos irmãos e amados, alguns, não é, mordomos da Bíblia, a gente lembra de Eliezer. Vocês lembram um pouco da história de Eliezer? Ele cuidou da casa de quem? Vocês lembrarem? Abraão. Ele tinha uma tanta confiança que quando o filho de Abraão, já Isaac, né, já estava ficando homem, já estava no tempo dele casar, ele confia, não é? Abraão confia a responsabilidade a esse que era o mordomo da sua casa, de procurar aquela que seria, não é, a esposa do seu filho.
É Gênesis 24, 2, irmão. Vamos ler, jovem. Eliezer. Esse é algum desses mordomos, nós precisamos só 2. Eliezer, Gênesis 24, 2. Ah, não é esse aí não. É Gênesis. Agora, 24, 2. Leamos. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha um governo sobre tudo, está vendo? O que possuía. Põe agora tua mão debaixo da minha coxa. Os irmãos conhecem essa história? Era um compromisso que Eliezer fazia com Abraão para cuidar bem do seu filho naquela escolha que seria a esposa do filho dele, de Isaque. Não é isso? Mas vejam o início lá, para entender bem que ele era o mordomo, ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha um governo sobre tudo, que cuidava de toda a casa de Abraão. Era o homem de confiança. E você sabe o que aconteceu com a gente? Nós somos os de confiança de Deus, como esses mordomos. O que precisamos entender perfeitamente, dentro dessa confiança dada por Deus, a gente ter esse compromisso sério, não é? Fazendo cumprir direitinho aquilo que é da casa de Deus, para que tudo agrade ao seu dono, não é? Que é o nosso Deus eterno. O outro, que vocês conhecem também muito bem, José. José também foi mordomo da onde? Do governo do Egito, da casa de Potifar, não é? Então você coloque aí Gênesis 39, do 4 ao 6. Gênesis 39. José é um desses outros mordomos que a Bíblia fala. 39. 4, igreja. E o serviam. E ele o pôs sobre a sua casa, está vendo? E entregou na sua mão tudo o que tinha. O 5. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. O 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Vocês puderam analisar a responsabilidade que Faraó deu para José, a confiança que Faraó teve a José. Lembra, irmãos? Como o texto bíblico deixa claro, essa mesma responsabilidade nos traz para nós. Você veja que ele diz que o Faraó não sabia de nada, o que acontecia ali. José era quem comandava tudo. Mal que comia. Mal que comia. Então veja a confiança de Deus para nós aqui, como esses mordomos que cuidam da casa de Deus. Que responsabilidade nos foi dada, né? Uma responsabilidade de honra que Deus nos traz, né, irmãos? Vamos ouvir, irmãos queridos, essa palavra. Então esse conceito bíblico de mordomia, queridos, é claramente um reconhecimento de soberania de Deus, a aceitação da qual Ele nos trouxe como cargo de depositário da vida e das possessões, e a administração das mesmas de acordo com a vontade de Deus. Está vendo? Nós estamos aqui como esses mordomos, não para fazermos a nossa própria vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Está vendo, irmão? Por isso que a gente vem à igreja, para dar atenção maior, desligar de tudo, e ligar naquilo que Deus preparou para lhe dar essa honra, essa sabedoria do que você foi escolhido. Para que foi que você foi escolhido? Não é para ser mordomo? Mas se você não aprender o que é mordomo, como você vai agradar o coração de Deus? Como você vai poder receber a bênção dos céus?
O que é que disse ali que Deus, o que é que ele fez com José? Abençoou tudo. O egípcio foi abençoado por causa de José. Porque José era fiel. José era um verdadeiro fiel mordomo. Então, queridos irmãos e amados, que responsabilidade hoje nos trouxe, né? Então veja, esse administrador, não é? Agora esse conceito é teológico, de mordomia. É administrador, é responsável de zelar, de proteger, de guardar, de cuidar bem de tudo do que é de Deus. Aqui não é o que é do pastor, é do que é de Deus. Está vendo? Que grandes exemplos as Escrituras nos traz. Se a gente não colocar os nossos ouvidos e a nossa atenção que Deus fala, a gente não tem condição de ser um mordomo como foi José e como foi Eliezer. Não tem como. Não tem como. Então, queridos, um ponto principal na questão da mordomia cristã, para que a gente seja fiel, seja esse mordomo que agrada o coração de Deus, para receber a bênção de Deus, como recebeu Eliezer e como recebeu José. Abraão, aquele escolhido, que foi chamado para cuidar de todas as famílias. As famílias seriam abençoadas pela família de Abraão. Olha que honra. Então nós precisamos acreditar e confiar na palavra de Deus. Mas nós só podemos praticar se nós aprendermos. É esse, irmãos, a direção que precisamos tomar é essa melhor. E o primeiro fundamento bíblico de mordomia cristã é que Deus é dono de tudo e de todos. Esse é o primeiro fundamento. Eu estou servindo, honrado e feliz, mas tudo pertence a Deus, tudo é de Deus, inclusive minha vida é de Deus, a minha família é de Deus, os meus negócios é de Deus. Esse é o primeiro fundamento bíblico, que tudo pertence a Deus, e nós temos que ser esse zeloso, não é? Ter esse cuidado que precisamos, queridos irmãos e amados. Então, um exemplo para essa mordomia, para essa responsabilidade de zelar e de proteger vidas, o prédio, a palavra de Deus, os cultos, os eventos, as programações e mais. Ser zeloso pelos dízimos e pelas ofertas. Quando a gente trata de dízimo e oferta, preocupa, né? Alguns. Mas eu não estou vendo nenhum de vocês agora aqui se abanando. Porque tem um aparelho que ajuda você a suportar e a dissipar o calor. E tudo isso provém de quê? Dos dízimos e ofertas. Nós temos lâmpadas. Antigamente eram umas lâmpadas tudo penduradas, tudo. Hoje ela já ficou mais organizada, mais ajeitada, mais bonitinha. Isso tudo por causa de quê? Dos dízimos e ofertas. Microfone que está dando para vocês ouvirem bem. Dos dízimos e ofertas. Bancos. Esse banco, um de vocês aqui, para levantar ele sozinho é muita luta. Não é? Que é madeira maciça. Bancos fortes. Dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Então veja, querido, amados irmãos, que esse zelo, nós fomos chamados para administrar nessa responsabilidade de zelar e proteger e guardar todas essas coisas. E cuidar bem que tudo se trata que é de Deus, se trata das coisas de Deus. Olha como a igreja de Cristo, não falo só nós aqui, mas a igreja de Cristo de uma forma geral, universalmente falando. Esse zelo como mordomo especial de Deus,
Vocês já pararam para refletir que nós somos a menina dos olhos de Deus? Que honra! Mas nós precisamos cuidar das coisas de Deus, porque nós somos esses mordomos. A mordomia cristã é essa. Então, irmãos, esse fundamento bíblico da mordomia cristã é o mordomo do universo. Como lemos já, Gênesis 1:1. Porque Deus criou tudo e tudo é dele. Do homem, por direito de criação, por direito de preservação, por direito de redenção. Essa também, querido, é o fundamento de mordomia cristã, do cuidado e do zelo. O homem é o mordomo. Gênesis 1, verso 28, irmão querido. Gênesis 1, verso 28. O homem é o mordomo. Leamos. E lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém, irmãos? Essa é a direção de Deus, nos honrando como esses mordomos. O homem é um mordomo, cuidar de tudo, multiplicar, encher a terra, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os animais. Vocês hoje verem leões dominados, domesticados, essas feras que aos olhos dos homens, esses animais selvagens, seria impossível. A gente vê sempre em algumas situações de algumas histórias que aparecem, o homem domina até as serpentes, cria serpentes. Tudo isso a gente vê que Deus deu ao homem. Então o mordomo é o homem escolhido de Deus. Então, queridos irmãos e amados, também precisamos entender do valor que tem essa doutrina da vida cristã, dessa mordomia onde nós escolhidos para zelar por elas, cuidar, guardar esse valor da doutrina da vida cristã que nós recebemos de Deus, o senso do sagrado, daquilo que é sagrado, o senso da responsabilidade e o senso da dependência. Tudo isso está na nossa responsabilidade, no nosso compromisso, como escolhidos de Deus, como mordomos. Vocês dá para entender um pouco que nós não estamos apenas aqui para ouvir uma palavra qualquer, ou estar apenas sentado no banco, rever os irmãos. Tudo isso faz parte da gente querer rever os irmãos, para que esse amor seja fiel e verdadeiro. Mas esse compromisso nosso com Deus, de assumirmos aquilo que Deus nos trouxe, não é? Ter esse senso das coisas sagradas, das coisas de Deus, o zelo das coisas de Deus, esse senso, da responsabilidade, de saber daquilo que temos responsabilidade, que Deus nos trouxe, o senso da dependência, também saber, mesmo como líderes, que nós somos dependentes de Deus. Tudo isso é o valor da doutrina da vida cristã, da mordomia cristã, que nós temos que valorizar. Irmãos, Deus não só possui os registros autorais de tudo quanto existe, como também o registro da propriedade de tudo quanto há na terra. Deus sabe de tudo que contém, como vive, como está, tanto na terra como no céu. Questão dos astros celestes, não é? Agora eu já vi aí uma história, pela televisão. O próprio Estados Unidos está criando uma base para pisarem na Lua. Eles vão na Lua. E você viu uma história uns dias atrás aí, que o pessoal viu, que eu acredito que sejam alguns asteroides, mas se dizendo que é outros objetos que têm vida humana em outros planetas. Vocês crerem que se existisse vida em outros planetas, será que a Bíblia não relatava? Não mostraria? As Escrituras Sagradas? E a gente não vê a Bíblia
registrando sobre isso. Fala dos astros celestes, das estrelas, da lua, do sol. Não é? Deus parou até o sol para Josué. Mas você não vê falar que há vida em outros planetas. Se alguém descobrir isso, me diga. Que o pessoal aí fora, tem até uma cidade em São Paulo que vive dessas histórias. Eu não me lembro bem o nome agora dessa cidade. Tá? Então, tudo isso, queridos irmãos amados, sabemos que Deus é o dono de tudo e de todos. A terra da qual nós temos conhecimento, pelo que cremos que é a palavra de Deus, é o lugar onde há habitação humana. O que está escrito, que a gente pode entender, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, queridos amados irmãos, um segundo ponto importante é o compromisso do mordomo. Quem é o mordomo? O escolhido, somos nós, a família, a igreja de Deus. Nós somos a família e a igreja de Deus, os escolhidos. Nós somos esses mordomos. Nós, irmãos, não podemos, falo de uma forma também universal. Nós, como servos escolhidos, não podemos estar parados na igreja. Nós somos chamados como mordomos. Nós temos que procurar as nossas aptidões para que a gente possa exercer. Porque quando você vai lá para a carta que Paulo vai orientar sobre os dons, a igreja de Coríntios no capítulo 12, ele vai mostrando ali que Deus vai dando dom àquele que Ele quer dar. Deus mesmo vai dando esse dom. E esse dom, ele só vem se você estiver ligado ao Espírito Santo. Se você tiver vida no altar, todo ser humano, ele foi criado, queridos irmãos, com inteligência. Isso é genétrico. Todo aquele que Deus criou, o ser humano que Ele criou, ele tem inteligência, ele é inteligente. Que você vê pessoas que ainda não têm familiaridade com Deus, com a palavra, mas eles são inteligentes. Que a inteligência foi criada de Deus no ser humano, quando Ele criou. Isso é genétrico. Não é? Mas veja que o dom só tem aquele que recebe Jesus. O dom vem do Espírito Santo, é Ele quem dá o dom. Se você quiser compreender bem, 1 Coríntios capítulo 12, o 14 ajuda mais uma parte ainda, o capítulo 14. Mas o 12 e o 14 vai falar justamente do mordomo, daquele que recebeu, não é, esse dom do Espírito Santo. Então ele não pode ficar quieto. Você recebeu Jesus, Deus tem um dom para lhe dar e Ele vai lhe mostrar. Mas você precisa se interessar. Você precisa se interessar. Para que o Espírito Santo lhe dê, lhe capacite, lhe prepare. Todos nós que aqui estamos e aqueles que já estão à frente, não nasceram conhecendo os seus dons. Foi na sua ligação com Cristo, na sua aproximação de Deus, o Espírito Santo, que é morador de nossa vida, que trouxe a nós a nossa capacitação para exercer como mordomo. Como esse mordomo de Deus, escolhido e honrado. Então o compromisso de mordomo. Deus, irmãos, Ele poderia administrar tudo quanto Ele criou. Ele poderia fazer isso. Mas Ele criou esse povo para ser o seu povo. Para juntos servirem. Deus não nos serve? Deus nos serve. Tem muita gente que ainda fica meio equivocado com aquela situação de 1 Pedro 5,6. Coloque aí, meu jovem. Mas veja o que é que Deus faz com a gente. Que Deus tremendo para aquele que é o seu mordomo. 1 Pedro 2, eu não falei 2. 5, 6. Pode ler, igreja. Eu quero falar da parte B, para que a seu tempo vos exalte. Então, Deus nos exalta.
Deus nos honra como escolhidos. Mas veja agora na parte A: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Seja fiel, seja leal, seja sincero, seja honesto, seja zeloso, seja responsável, seja compromissado, para que Deus leve você a ser exaltado por Ele. Está vendo o quanto é importante, queridos irmãos e amados? Então Deus confiou em você, irmãos, como um bom administrador zeloso, nos trazendo, querido, esse privilégio da responsabilidade de sermos o quê? Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Bons dispenseiros, bons administradores, bons mordomos, que são, Elias, são o quê? Eu acho que ele não me ouviu, que ele estava com um tampão nos ouvidos. Ser embaixadores de Cristo. Ser os embaixadores de Cristo. Está vendo, queridos? Esse Deus que nos escolheu com tanta honra, mas nós temos esse compromisso de honrarmos a Deus, como Ele nos honra nos escolhendo, na nossa mordomia cristã, sendo fiéis, servindo a Deus, fazendo a sua obra. Lembramos então, irmãos, de uma das primeiras coisas que Deus deu a Adão e a Eva, foi dar a eles a vida, e junto deles o jardim do Éden, para que o quê? Para que eles pudessem serem felizes. Adão e Eva tinham tudo no jardim do Éden, as histórias que nós conhecemos, nada lhe faltava, e ainda tinha outro privilégio e outra honra. Qual era essa? Que Adão e Eva teve quando foi colocado no jardim do Éden: a presença de Deus constante. Que coisa linda, né? Então veja, queridos irmãos e amados, como esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, nos ama. Deus registrou Adão e Eva como administradores, irmãos, do jardim. Foi um presente de Deus, como também tudo que tinha no jardim, um presente de Deus para Adão e para Eva. Eles começaram bem, mas depois se perderam. Então nós temos que estar atentos a isso. Nós estamos bem, servindo, obediente, temente a Deus, honrando a Deus, administrando as suas obras, como esses mordomos, cuidando da casa, no governo da casa, no zelo da casa, que Deus nos confiou. E um terceiro ponto. O primeiro ponto foi o fundamento bíblico de mordomia cristã, que Deus é o dono de tudo e de todos, né? O segundo ponto que nós podemos ver foi o compromisso do mordomo, daquele que é escolhido, que é chamado, não é? E esse terceiro ponto é as diferenças do aspecto da mordomia. As diferenças do aspecto da mordomia. Mordomia da vida, não é? Essa é a mordomia. Gênesis 2:7 está escrito aqui assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó e da terra, soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então essa é a primeira diferença do aspecto da mordomia, a mordomia da vida, que Deus nos deu, preservando nossa vida, colocando ela sempre ligada a Deus, a mordomia da vida, zelando por ela, porque o nosso corpo é o templo de Deus, então nós temos que zelar por ele, zelar pela nossa vida. Essa é a mordomia da vida, porque a nossa vida é do Senhor, Ele nos deu para viver, mas é dele, Ele é o dono. Então nós temos que preservar. Esse verso que eu li é Gênesis 2:7. Será que alguém com a ideia que a vida pertence a si mesmo existe? Alguém que entenda que a vida pertence a ele próprio?
Eu acredito que vocês já ouviram muito na televisão. Ou talvez você possa ter visto em algum lugar. Mas o que é que as pessoas dizem na televisão? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Não, a minha vida eu vou para onde eu quiser. Muito na questão daqueles que se dizem que são celebridades, que eles trocam de casamento como se troca de camisa no dia a dia da vida, Não, a minha vida é minha, eu faço como eu quero. Está totalmente equivocado, porque eles não têm domínio sobre a vida. Quando Deus quer levar eles, levam, como a nós também. Então a mordomia da vida faz parte do cuidado nosso, da nossa vida, zelar por ela, pela nossa vida. A gente não pode fazer o que quer com a nossa vida, porque ela não nos pertence. Mas você pode encontrar alguém com essa ideia, que a vida é dele próprio. Não, a vida é minha. A minha vida é minha mesmo. Porque o homem ainda não procurou conhecer a realidade da verdade da vida. Então Deus quer que nesse aspecto da mordomia a gente cuide bem de nossa vida. Deus, queridos irmãos, primeiramente que a vida é um dom de Deus, É Deus que nos deu a vida. Então Deus dá a vida, só Ele pode tirar. Vocês verem casos, para a gente tirar alguma dúvida que possa existir, de acidentes gravíssimos que eu vi esses dias últimos, e as pessoas saíram ileso. Uma mulher e uma criança de 6 anos, a mãe e uma criança. O carro foi jogado debaixo de um caminhão, que se você olhasse o caminhão disse, até o retrato em casa caiu da parede, Não dizem assim? Porque o carro ficou num estado mesmo que não daria para entender que houve vida. Saiu a mãe e o pai, a mãe e o filho ileso. Já eu vi essa hoje, que morreu a família inteira. E um caminhão que saiu, que dormiu no volante, saiu da sua mão e foi para outra e matou a família inteira. Mãe, pai, avó, filho, neto. Só ficou uma que não foi. O que eu quero chamar a nossa atenção? Para a gente acreditar e confiar que a vida pertence a Deus. Então só Ele só tira quando Ele quiser. Casos de doenças, só se morre, não é a doença que lhe mata. Deus que permite você passar por aquela situação, sair da terra. Eu vi hoje também de manhã, uma jovem, tinha um problema do coração, cardiopata, e ela foi para o médico, com mais de 12 horas de relógio aguardando, e ela saiu filmando as salas dos médicos, batia, abria, não tinha ninguém, ela mostrou, não tem médico nenhum. Quando foi de madrugada ela morreu, porque não atenderam ela. Mas tudo isso está na permissão de Deus. Teve a falta dos médicos, teve, as negligências, teve, mas foi permitido. Lembre do acidente da mãe e do filho que eu falei, e outros que vocês ouvem, que mostra como aquelas pessoas são livres daquela situação, porque Deus é quem é o dono da vida, e o dia da saída de alguém daqui dessa terra é o dia de Deus. Eu não vou viajar por aqui hoje, porque posso morrer de acidente. Você pode morrer dentro de casa, dar um infarto, uma coisa e outra, pode acontecer, tudo na vontade de Deus, não é? Como aquela história que eu já contei para vocês, Lembra da história do careca? Já contei para vocês? Já contei? Já? Não, porque parece que José Paixão não ouviu. Ele não falou. Eu vou fazer um resumo dela para os que não ouviram. A morte foi buscar um homem, Vou fazer um resumo. E o homem pediu por tudo à morte que desse um tempo a ele, que ele ia para um baile. E que meia-noite ela viesse buscar ele. A morte disse, eu não posso fazer isso, porque quando eu venho é para levar. Não fica. E aí ele disse, está tudo bem, meia-noite venha me buscar. A morte foi embora, está certo. Concedeu, E ele raspou a cabeça, ficou careca.
E a morte foi buscar ele lá onde ele tinha marcado, no salão de festa, muita gente. A morte chegou e procurou nada. Disse, esse cabra me enganou, será que eu vou ser enganado pela primeira vez? Olhou, nada. Aí ele deu fé do careca, a morte. Eu vou levar o careca. Então veja que a morte, ela não perde, quando chega o dia a dia. Ele tentou enganar a morte, cortando o cabelo, ficou carequinha para não conhecerem. Está vendo? Para que a gente possa entender que tudo é determinado por Deus. Deus é o dono da vida. O homem não é dono da sua própria vida. A vida pertence a Deus. Deus é o dom da vida que Ele nos trouxe. E agradecemos. Então, queridos, amados irmãos, a vida é para ser cuidada, amada, protegida e também defendida e valorizada. A gente faz a parte que nos cabe, zelar por ela. Por que é que você vê hoje com tristeza e dor no coração, principalmente nessas grandes metrópoles, vida sendo ceifada de uma juventude desaconselhada? É diariamente. Mas vocês podem entender e ver, porque eles não cuidam da sua vida, eles não zelam pela sua vida. Eles buscam a morte. E Deus permite. Lembramos que Deus é justo, santo e fiel. Deus permite. Então, queridos irmãos, Deus dá vida e só Ele tira. Uma outra diferença do aspecto da mordomia. A primeira foi mordomia da vida, e agora mordomia dos talentos. Todas as aptidões que cada um tem e capacitação que dispomos, são simplesmente concedidas por Deus. Talentos e aptidões que nós temos, é dada por Deus. Eu acredito que cada um de vocês aqui presente entende isso na questão de vocês, da sua vida de trabalho profissional. Vocês vão trabalhar num lugar que nunca mexeu com aquilo, daqui a pouco vocês estão aptos a fazer tudo aquilo. Que o próprio Deus, pelo seu Espírito, lhe capacita, lhe prepara e lhe dá esse dom, lhe dá esse talento para você executar aquela sua situação da sua vida profissional. Tudo é Deus, queridos irmãos. É concedido por Deus. Devemos usar somente, irmãos, tudo que Deus nos dá para a honra e glória dEle, que tem nos abençoado. O Deus vivo de Israel, Jesus de Nazaré. Mordomia dos talentos, queridos irmãos e amados, disse assim Jesus, Mateus 18, 23, 24. E por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhes apresentado um que lhes devia 10.000 talentos. Então, queridos, veja agora mordomia dos bens, outro aspecto da mordomia cristã, mordomia dos bens. Fala Salomão, em Eclesiastes capítulo 5, verso 19, quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e bem, e lhes deu poder para deles comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, a mordomia dos bens que Deus nos dá. Tudo que possuímos, irmãos, rigorosamente, não nos pertence, mas é do Senhor. Temos que ter essa consciência. As Escrituras nos ensinam que tudo que nós possuímos devemos consagrar a Deus. Tudo para o nosso bem e para o bem do outro. Tudo que nós temos é para o nosso bem, para também abençoar a outros. Mordomia do tempo para a gente encerrar. Efésios 5, versos 16 e 17.
remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, em todo o tempo que está remido, que nós precisamos zelar, cuidar, se preparar para este momento da nossa saída aqui dessa terra. Essa é a mordomia do tempo, você controlar o seu tempo. Qual é a prioridade do seu tempo? A quem você tem dado essa prioridade do seu tempo? Então a mordomia do tempo é você zelar pelo seu tempo. De tudo que nós ouvimos anteriormente, tudo pertence a Deus. Não adianta a gente querer passar o carro diante dos bois, porque vamos atropelar os animais. Porque quem puxa o carro é o boi, não é o boi, é o boi que puxa o carro, não é o carro que puxa o boi. Então é isso que nós vamos, não é? Entendendo. Então, queridos, o tempo é um presente de Deus. Vocês lembram de Ezequias, que estava doente? O que é que ele fez no seu tempo? Orou, buscou a face de Deus e sua vitória foi alcançada. Ele foi alcançado. Então, todo momento, toda a situação da caminhada, o nosso tempo tem que ser dedicado a Deus, porque Ele é quem vai solucionar as questões que são enfrentadas. A promessa de Deus é essa e nós temos que confiar claramente. Então, queridos, o tempo é uma das maiores dádivas de Deus. Então, meus irmãos, mordomia cristã, em primeiro lugar, o fundamento bíblico da mordomia cristã, que Deus é o dono de tudo e de todos. Em segundo lugar, é o compromisso da mordomia, essa nossa responsabilidade como escolhidos. Em terceiro lugar, as diferenças dos aspectos da mordomia, que é o cuidado da vida, o cuidado do tempo, o cuidado dos talentos, mordomia da vida, do talento, não é? E nós precisamos cuidar bem também, meus queridos irmãos, e a mordomia do tempo. Concluindo, nós, irmãos amados, devemos e precisamos cada dia crer na sã doutrina que é as Escrituras Sagradas. Então, mordomia é realizar os propósitos de Deus. Isso é mordomia, nós somos esses mordomos. Então, queridos, vocês lembram de Atos 4:20? Quando Pedro e João, foi Pedro e João, Atos 4:20, quando eles foram presos, e eles queriam liberar eles, mas que eles deixassem de falar de Jesus. E ele disse, o que é que eles disseram para eles? Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Então, a prioridade, não é? A compreensão que nós precisamos ter, que tudo é de Deus, é realizar os propósitos de Deus. Somos honrados por sermos esses mordomos de Cristo, cuidar e zelar das coisas de Deus, com amor, com fidelidade, com responsabilidade e com zelo. Amém? Que o Senhor deixe guardado em nossos corações essa palavra e a gente venha aplicar no dia a dia da nossa vida como mordomos fiéis que nós somos, por sermos escolhidos nessa honra dada de Deus para conosco. Vamos orar? Nosso irmão José Paixão, diácono, vai estar orando ao Senhor. Glórias ao teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Somente o Senhor. Que possamos usar os nossos dons, talentos e recursos sempre em prol do teu reino, Pai. Sim, ó Deus. Um coração generoso, ó Pai. Um coração que verdadeiramente o ame e ame tudo que o Senhor é, Deus. E tudo que vem de ti, Pai. Para que possamos, ó Deus, em sinceridade, servir, ó Pai. Sim, ó Deus. Que o agrada. Nos avide, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas da maneira, ó Deus, que a tua Escritura diz que devemos adorar, ó Pai. Que os nossos bens, Deus, que todos os recursos que o Senhor disponibiliza, ó Deus,
a nós, e possamos, ó Deus, usá-los de uma forma que edifique. Amém. Glorifique o teu santo nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa consciência e aceitar, ó Deus, que tudo, ó Deus, vem de ti, e é para ti que deve ir, ó Deus. Amém. Começando pelas nossas vidas, começando pelas nossas decisões e as nossas escolhas Sim, Senhor. Direcionadas, inclinadas pela obediência à tua palavra, Senhor Jesus. Ajuda-nos onde nós precisamos, ó Deus, para sermos servos fiéis e dignos, ó Deus, de andar na tua presença. Que assim sejamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. A cada dia, ó Deus, mergulhar mais na tua presença, Senhor Jesus, renunciar o nosso eu, Pai. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, nessa nossa limitação que é muita, Pai. Sabemos, ó Pai, que o amor do Senhor nos sustenta. Sabemos que o amor que o Senhor tem pela humanidade e pelos teus filhos, ó Deus, é a única causa de não sermos consumidos através das tuas misericórdias, Pai. Ó Deus, leva-nos para os nossos lares, ó Pai, em segurança. Amém. Durante, ó Deus, a nossa caminhada aqui nessa terra, vivamos somente para adorar, glorificar o teu santo e poderoso nome. Sim, Senhor. E sermos exemplos vivos do teu amor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Não enxerguem a gente, mas enxerguem o Senhor Jesus Cristo cumprido. Sim, ó Deus, em cada uma de nossas vidas. Senhor Jesus, essa é minha oração, meu agradecimento, sabendo que o Senhor ouve sempre o teu povo, Pai. Pois somos povo do Senhor e o Senhor é o nosso único, suficiente e exclusivo Salvador. Senhor, amém. Mordomia, o cargo que recebemos, e mordomo, os santos servos escolhidos de Deus. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramada sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos ministérios, sobre essa igreja viva, gloriosa e vencedora, fiel do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está edificada nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa. Por esta noite estamos dispensados.